Se o assunto é saúde, você não pode perder tempo, então vem comigo. Meu nome é Jefferson Medeiros e você está no Jeff Podcast. Bem, hoje, depois de muito tempo, a gente tentando bater a agenda, foi muito difícil. Trago um grande amigo que foi meu aluno e virou um grande amigo depois. Diego Serrão, que é pediatra, tem especialidade em urgência lá pelo Einstein e o título de especialista também de pediatria. Diego, seja bem-vindo à nossa casa. Obrigado, Doc. Satisfação enorme estar aqui. Foi meu professor, hoje é meu amigo, hoje é referência em várias esferas da vida profissional, da vida pessoal. É um pai também. Uhum. E satisfação estar aqui. Pô, cara, eu comecei a te acompanhar e eu vi a sua rede social, mais de 45 mil seguidores. Você já tinha esse carisma, na realidade, Diego, desde a faculdade, no meio acadêmico, no meio dos seus amigos. A gente sempre conversou lá atrás e eu sempre via que você tinha um diferencial, exatamente, mas muito pela humanidade, pela forma com que você lidava, tanto com seus pares, com seus amigos, mas também com os seus pacientes. Isso é interessante porque a gente, como professor, a gente tem muito mais esse olhar clínico, porque a medicina, o livro você lê e tá beleza. Então, mas o dia a dia é essa história de como você trata as pessoas. Primeiro, antes de começar tudo, parabéns pela pessoa que você é, meu amigo. Obrigado, Doc. Olha só, hoje a gente vai falar sobre telas, infâncias e saúde. A gente sabe, Diego, que começou ali em 2007, chegou o iPhone, chegou o streaming. Na minha época, a gente não precisa entregar tanto a idade, mas assim, eu chegava do colégio, estava no jornal, então não tinha essa opção. Você existia às horas que você tinha a TV aberta, ela ditava os seus horários e o da família. Então, quando no Jornal Nacional o William falava boa noite, todo mundo dava boa noite e estava na hora de dormir. Acabou, né? Acabou com isso, cara. Acabou com isso. E aí a gente começa esse consumo louco de TV a hora que quiser, YouTube, o desenho que quer, na hora que quer, do jeito que quer. A minha primeira pergunta é o seguinte, é inofensivo, já que a gente é uma coisa natural das coisas que aconteceram? Esse ponto, Doc, ele é fundamental para a gente perceber que, de fato, o contexto histórico mudou de forma abissal, né? Eu mesmo tenho a memória de que, quando criança, tinha um horário específico para passar meu desenho, né? Se eu perdesse aquele horário, já era, não tinha mais outra opção, era só semana que vem, inclusive. E, como tu trouxeste bem, isso mudou radicalmente. Hoje, a criança tem tablet, celular, tem a própria TV, tem TV a cabo, tem o celular do pai, da mãe, da avó, da babá, enfim, tem infinitas fontes para receber ali algum tipo de entretenimento. Uhum. Seja um desenho animado, seja um programa no YouTube com outra criança brincando, que é algo cada vez mais comum. Mas a grande pergunta é essa, até onde esse tipo de interação, de entretenimento, que está tão massificado hoje em dia, é inofensivo de fato, né? Hoje a ciência, a neurociência, a ciência do comportamento infantil, ela já não tem mais dúvida sobre isso, né? Esse contexto histórico do início do iPhone ali, da internet banda larga, é muito importante para a gente perceber que a mudança foi radical, né? Na década de 80, ali, meados até dos anos 90, a média de idade em que uma criança era exposta mais de 1 hora por dia era de 4 anos, hoje é de 4 meses de idade. Então, ou seja, foi muito abreviado isso, né? Sim. Aí entra o contexto orgânico da criança, o contexto neurológico, que a gente entende hoje que os primeiros anos, né, a formação neurológica, a formação cognitiva da criança, nos primeiros anos ela é fundamental, né? Ela é fundamental. Inclusive, é um período em que o cérebro da criança vai triplicar de tamanho, de peso, né? Um período em que é ali que se formam boa parte das conexões, né, das sinapses, essas cuja ela vai carregar para o resto da vida, né, boa parte delas. Ou seja, é um termo que um pediatra americano especialista em desenvolvimento repete, que eu gosto muito, que é muito, muito verossímil, que as primeiras experiências importam muito, né? Sim. Aí a gente confronta com a seguinte concepção que, por vezes, é valorizada de uma maneira equivocada, que é a seguinte: hoje a gente vive uma era de
de competição, de correria, para ver quem se desenvolve mais rápido, quem anda mais rápido, qual criança que está falando primeiro, e fica essa aura. Mas o próprio doutor Dmitri, que é esse especialista em desenvolvimento, ele afirma o seguinte, né? Tá bom, pouco estímulo não é legal, atrapalha, né? Pouca interação, seja humana, seja espacial, ali no ambiente que a criança se encontra, ela, de fato, tem estudos que demonstram isso, que isso vai trazer prejuízo, vai trazer algum gap aí no desenvolvimento da criança, mas também ele afirma categoricamente que estímulo demais atrapalha tanto ou mais do que pouco estímulo. Diego, deixa eu te perguntar uma coisa, só pegar esse gancho. Quando a gente vai falar sobre essa hiperestimulação, vamos para a vida real, tá? Você, a gente é pai. A gente sabe que muitas das vezes, vamos dizer, uma mãe que está atribulada, tem ali 1 ou 2 filhos. Cara, hoje em dia é mais simples pegar o celular, dar para o menino e, pô, deixa eu aqui fazer a comida, deixa eu aqui varrer a casa, deixa eu aqui fazer as coisas. O que a gente pode pensar exatamente assim, que esse estímulo aumentado, ele acabou tendo uma diminuição da criança de ter contato com outras crianças ou contato com o meio, e pode ser uma das causas hoje em dia de a gente começar a achar, muitas das vezes a gente acha que todo mundo tem TDAH, todo mundo tem autista, e você tem essa exacerbação desse contato com tela e diminuição de contato com o ser humano. Isso está acontecendo hoje em dia? Tá sim. Na verdade, isso é a consequência, isso vem a ser a consequência exatamente dessa exposição, tanto no que diz respeito à quantidade, horas por dia, quanto à qualidade do que a criança é exposta. A natureza da criança, Doc, isso é muito importante a gente compreender, né? E todo pai e mãe, né, Aham. a gente vê isso na prática, viu isso na prática, a natureza da criança, por mais que às vezes a gente se equivoque numa percepção um pouco desatenta, a natureza da criança não é a inclinação para o digital. Aham. Por que eu digo isso? Por que eu enfatizo isso? Porque acho que você já ouviu, eu já ouvi milhões de vezes, o Joãozinho, o Theo, o Bernardo, o Tiaguinho, ele adora, né? Ele ama de paixão o desenho tal. Eu brinco com a seguinte afirmativa: se estivesse passando Globo Rural ali para aquela criança de 6 meses, ele ia ficar olhando da mesma maneira, né? Da mesma Entendi. maneira. Por quê? Porque a tela por si só, a programação na tela é um estímulo luminoso, né? Onde o áudio chama a atenção da criança, o visual chama a atenção da criança, e tudo é novo para ela. Mas a natureza dela é o concreto, é a realidade, né? É a interação 3D, né? É o toque, o cheiro, e sobretudo, e aqui está o pulo do gato, sobretudo a interação que perpassa, né, pelo Aham. olhar do adulto, né? Eu gosto sempre do exemplo do seguinte: quando você está na sala com seu filho, tenha ele 1 ano ou 3, se cair um avião do lado de vocês, a criança não vai olhar primeiro para o avião. Todo mundo já vivenciou isso. Se cai um copo, acontece alguma coisa fora do rito ali, a Aham. criança olha primeiro para quem? Para o adulto. Uhum. Pro adulto. Então, a inclinação natural da criança é vivenciar as coisas no mundo real, e o principal, né, perpassando pelo nosso olhar. Ela precisa do nosso olhar para interpretar a vivência e o mundo ao redor dela. A exposição à tela é uma ruptura disso. Né? Uhum. Tem um mito, né? O mito do Baby Einstein, que é aquela ideia de que a tecnologia, o recurso audiovisual viria para mudar totalmente a forma de aprendizado da criança, né? Desde bebê, inclusive. Isso aí caiu por terra de forma dramática. Hoje a gente sabe que, na verdade, tem estudos que comprovam que em uma determinada situação similar, né, o aprendizado da criança ele é muito maior se essa experiência for diante de uma figura humana, né? Em comparação com a mesma experiência, né, também com uma figura humana, mas essa figura humana estando por trás de uma tela. Deixa eu te perguntar outra coisa. Nos Estados Unidos está muito comum, aqui no Brasil também começou, e se eu não me engano, acho que tem uma lei, não sei se já foi sancionada, exatamente dos pais que podem criar o filho dentro de casa, estudar dentro de casa e ser aceito mais tarde. Geralmente você tem, e aí quando a gente vai falar sobre telas, e essa criança
dentro de casa, que vai ficar estudando, ela não vai ter a exposição, como você falou, sobre um outro adulto ou um olhar de outra criança. Você tem um olhar definido sobre esse assunto específico, Diego? Na verdade, tudo vai depender, Doc, da idade da criança, né? Da fase neurológica, da fase social que ela se encontra, né? Como eu estava citando anteriormente, tão cedo, né, tão cedo seja a exposição dessa criança a esse tipo de interação, né, pior o dano ou mais ofensivo se torna essa exposição. É claro, e esse é um ponto interessante. Digamos que esse seja o pulo do gato. Talvez a grande questão não seja exatamente expor ou não a criança à tela, à tecnologia, celular, tablet ou coisa assim, né? Mas quando? Entendi. Né? Quando, né? E até uma indagação que eu sempre faço. Quando, como e o quê? Por definição, Doc, a gente compreende que... Eu gosto muito do exemplo em que faz uma analogia entre o cérebro imaturo da criança, principalmente aquela ali abaixo de 3 anos, onde ela não consegue digerir, né? Ela não tem ali um arcabouço de ferramentas para digerir, para consumir e para lidar com aqueles estímulos, né? Como a gente um adulto que acabasse de acordar e comesse uma senhora de uma feijoada com Coca-Cola e cerveja ao mesmo tempo, tudo junto. Vai cair bem? Não vai cair bem. Isso é muito similar a uma criança pequena que é exposta precocemente a uma carga exagerada de estímulos, né, desse sentido, de tela, tablet, celular. E entra também, em algum momento entra também a qualidade desse estímulo, né? Tem uma aba, né, desse assunto, tem um segmento desse assunto que diz respeito à parte de distúrbios neurológicos. Hoje a gente sabe que transtornos da atenção, eles são cada vez mais corriqueiros, mais comuns, mais frequentes, ou no mínimo agravados, né, por essa exposição precoce, né? Tem uma maneira muito simples de entender isso, para o pai, para a mãe perceber isso. A atenção da criança, ela respeita uma certa naturalidade, né? Ela tem uma atenção voltada para o que acontece ao redor dela, que, digamos, funciona no basal. Sim. Né? Ela tem uma curiosidade inata. A curiosidade é quase que uma palavra difícil de dissociar da infância, né? É só lembrar do filho com 2, 3 anos, principalmente, que ele pergunta basicamente sobre tudo, não importa o temperamento dele. O que acontece é o seguinte: a exposição excessiva e precoce à tela vai minando a atenção da criança. Vai minando e anestesiando a capacidade dela de estar atenta e, o principal, de estar e ser curiosa pelas coisas. Mas, Diego, se as pessoas que estão nos assistindo agora pensarem o seguinte: então tá bom, doutor, qual o melhor momento onde eu posso introduzir uma tela para o meu filho? O que você poderia responder? Eu dou 2 respostas. Né? 2. Uma científica, né? Sim. Uma ortodoxa, digamos assim, que é a própria recomendação da Escola Americana de Pediatria, da Sociedade Brasileira de Pediatria, que é zero tela, zero exposição à tela, por no mínimo 2 anos, ou até completar 2 anos. Claro que muita mãe, muito pai vai falar: peraí, esse cara tá doido. Ele não vive a realidade. Né? É difícil hoje? Muito. Né? O próprio plano histórico que a gente começou a conversa categoriza isso. É difícil porque aquilo que a gente conversava em off aqui, o próprio pai e a própria mãe estão constantemente com o celular. Eu trabalho com o Instagram, respondo pacientes ali no WhatsApp, constantemente. Eu próprio, né, eu mesmo, estou sempre com o celular na mão. Né? E tento me policiar, inclusive, para deixar ali afastado por algumas horas para que eu tenha um momento com meus filhos. Mas essas recomendações, inclusive, não são... Isso aqui é muito importante, Doc. Não são exatamente para otimizar a formação e educação da criança, mas para minimizar os malefícios. Né? Sim. Ou seja, não quer dizer que a criança, depois de 2 anos, possa ver e assistir de maneira totalmente desmedida tela, tablet, desenho, por aí vai. Essas são as recomendações. Elas são bem rígidas, né? Bem rígidas e muito bem fundamentadas. Aí entra o contexto da vida real, né? Da realidade em que a gente está inserido. Eu gosto de definir da seguinte maneira, Doc, que eu falo para os meus pacientes muitas vezes, sem nenhum terrorismo xiita na hora de orientar, que é o seguinte:
né? Aí, quando, né? Como e o quê? Quando? Nunca, nunca, ou pelo menos tentar que nunca seja antes de um ano, Uhum, nunca à noite, uhum. ou no entardecer, ou no final da tarde, né? E aqui eu explico, eu abro um parêntese. Uma coisa que perturba muito os pais, eu não sei se chegou a ser um transtorno na sua época, né? Que os seus eram bem pequenininhos. Mas hoje a ciência do sono, a medicina do sono, ela avançou muito, né, de maneira paralela, de maneira concomitante com a era digital. Né? Por quê? Porque esse cenário, esse tipo de estímulo, entre tantas coisas, entre tantas interferências na saúde, na rotina da criança, talvez o sono seja mais perceptível, né? Mais perceptível, mais notória. Né? Porque, assim, de maneira bem simplista, né, essa exposição à tela, esse feixe de luz, né, o famoso feixe de luz azul, ele vai influenciar exatamente no órgão ali na cabecinha da criança, que é a pineal, que produz a melatonina. Né? Não é à toa que no iPhone, eu não lembro na Samsung qual o nome, mas no iPhone tem um termo e uma tecnologia para isso, para você ir lá desligar pelo menos aquele feixe de luz azul, que é exatamente para não interferir na sua produção hormonal de melatonina. Na criança que está com a questão neurológica ainda muito imatura, está com a liberação de melatonina muito escassa ainda, isso é devastador. Aí entra, né, a queixa tão recorrente de meu filho não dorme, meu filho tem 1 ano e meio, 2, e vai dormir meia-noite e acorda 5, 6 vezes durante a madrugada e isso não melhora nunca. Muito perpassa por essa exposição, né? Você falando isso, Diego, lá em casa eu já notei muito os meus filhos, e aí acaba eu sendo o pai chato, né? Você sempre tem aquela briga do pai e da mãe. Mas é exatamente porque, assim, eu já entendi que depois das 6, que os meus filhos descem, todo dia vão brincar, joga bola, meu filho, minha filha vai andar de patinete, e quando chega em casa vão jantar. Se depois do jantar houver a permissão deles usarem o eletrônico, eles têm uma noite mais agitada, de movimentar mais, de Sim, acordar, de ter acordar várias vezes durante a noite. Mas se simplesmente você não deixa, não dá tela, eles dormem a noite toda, apagam. E isso daí é uma coisa que é extremamente perceptível. E a gente, exatamente, a gente como médico, a gente já entende. 6 horas da tarde está aumentando ali a produção da melatonina, e a criança ela está ali com o celular na frente, principalmente o celular, porque você tem um estímulo maior, né? Porque está perto, a sim, criança uma usa ali exposição mais alta. uma exposição mais alta. E aí a gente começa a entender a interferência, assim, é brutal. E é tirar e você tem uma noite boa e colocar e você tem uma Exato, noite ruim, não é exato, isso? exato. Eu gosto sempre de trazer para o plano prático, né? Não é questão de meramente seguir uma orientação médica, teórica de alguém que está distante lá no comitê, lá Aham. na sociedade de pediatria em um determinado local. Não é exatamente isso, mas é trazer para o seu contexto coisas práticas, né, que vão tornar a dinâmica da criança muito mais fluida, muito mais harmônica, né, Uhum. de maneira que essa questão do sono é uma Entendi. delas. Né? É muito comum, eu acho que todo mundo já presenciou isso, todo mundo. E eu faço aqui o papel do pediatra chato, né, que só traz os contras, mas eu vou trazer algumas possibilidades melhores. Mas todo mundo já viu, vivenciou, em algum momento, seja numa família ou no restaurante, aquela criança, geralmente entre 1 e 3 anos, que estava ali, caladinha na dela, há 40 minutos no tablet que é dela, e eu não sei por que deram para ela, que ela só tem 1 ano e meio, mas ela está com o tablet dela já, e em algum momento a criança teve que parar para comer, e a mãe foi lá e tirou. O que aconteceu com essa criança? Choro, desesperado. Entre outras coisas. Vira um pitbull. Sim. Vira um pitbull. E assim, sem meias palavras, é quase que uma crise de abstinência. Aham. Porque tem envolvimento ali de neuroreceptores, tem relação com a dopamina. Né? Uhum. A questão da hiperestimulação da tela, Doc, tem muita relação com a adicção. Né? Com a questão ali de uma relação quase que de vício mesmo. Tem estudos que comparam, inclusive, a relação da criança com as telas, né? A relação de dependência com as telas, com o vício em açúcar. Né? Sim. Que os estímulos, os receptores e o nível de elo que se forma é muito similar. Né? Mas
voltando, né, para essa questão do quando, né? Quando? O quando é importante que seja nesse período, né? Ali antes de um ano, tentar evitar o máximo, porque a cabecinha da criança, o cérebro dela é muito imaturo para lidar com isso. Às vezes a criança está chorosa, irritadiça, agitada e descontente por tudo, ninguém entende por quê, não tem nada orgânico, é pura questão de estímulo, de hiperestimulação. A questão do período do dia ali, se é de dia ou se é de noite, vai influenciar no sono, e toda mãe que passa por isso, passa ali por privação de sono, por 3, 6, 9, 12 meses, sabe o impacto que isso traz para a vida dela, para a vida do pai, tudo mais. Além da questão do quando, tem a questão do como, né? Sim. Como que você vai oferecer isso, né? É importante que você ofereça ali num contexto, né? Se a criança tiver alguma concepção de entender o que você está propondo, né? Ofereça o mínimo possível. Ofereça ali de dia, após alguma brincadeira, onde ela já gastou a energia dela, né? Não vai acumular nada, não vai ficar mais agitada ainda, mas ofereça por um período curto. Né? Uma coisa muito interessante, Doc, é que quando você condiciona a criança a esse estímulo por um período curto, é como se isso bastasse para ela. Essa exposição abreviada vai condicionando ela a se satisfazer, a ficar satisfeita com esse mero estímulo. Diego, quando você fala, vamos lá, pode ser uma pergunta besta, mas eu acredito que de Imagina. vários pais. Se eu começo essa exposição à tela, existe uma preferência de eu colocar na frente de uma televisão ou colocar na frente de um celular? Existe por esse ponto que trouxeste há pouco. Né? O celular, inevitavelmente, ele acaba ficando mais próximo. Entendi. Né? E a exposição, esse tipo de luz, acaba ficando mais centralizada, né, nos olhos da criança. Não à toa a gente tem os dados, tem aí o próprio consenso de pediatria do ano retrasado, traz, entre outras patologias, doenças oftalmológicas como consequência da exposição precoce. Então, não é que a TV seja um benefício enorme, mas em comparação com o celular ou o próprio tablet, pela proximidade, né, pela concentração do feixe ali, mais próximo, com certeza acaba sendo até mais danoso, né? Esse tipo de exposição. Né? Quando a gente vai falar aí, ainda dentro dessas redes sociais, eu não sei se você assistiu o documentário que tinha na Netflix exatamente sobre redes sociais, e me vem muito na cabeça essa coisa da criança, esse hiperestímulo e essa rapidez. Então, assim, a criança, o TikTok, ele foi feito para esse tipo, pegar ali pré-adolescente, criança e pré-adolescente. Então, eu pego os meus filhos, eles passam uma hora ali, ó, pum, pum, roda, 15, 30. E eu vejo a dificuldade às vezes, de eles assistirem, vamos dizer, assistir um filme. Por quê? Porque o filme demora muito. E eles estão acostumados, um reflexo, existe o Pavlov, que era o reflexo pavloviano, parece um reflexo pavloviano. Então, ali, eles não conseguem passar da concentração daquele tempo, porque já se torna enfadonho e eles já estão acostumados a ter o reflexo de 15, 30 segundos, ele está passando e já está vendo outra coisa. Qual o mal que isso daí vai trazer para o futuro dessa criança? Doc, sobretudo na questão da atenção. Né? Existe um tripé onde a atenção, ela, na sua forma basal ali, na sua condição inata, sendo utilizada de maneira sem estar hiperestimulada, ela vai abrir a porta, né, para a memória. Né? Uma vez que a sua atenção tá limpa, digamos assim, você consegue aprender o que está ao seu redor, e a criança consegue fazer isso até melhor que a gente, né? Pela velocidade que ela está absorvendo as coisas. Se ela consegue agregar mais memórias, ela consegue aprender mais. Ou seja, essa criança que fica hiperestimulada e que passa a ter em algum grau, dependendo do grau de exposição, do nível de exposição, passa a ter alguma deficiência da atenção, ela também passa a ter algum prejuízo no que diz respeito à memória. Tem um ponto que é muito interessante quanto a isso, Doc. A gente entende hoje por que tu falaste sobre a questão de muita coisa estar enfadonha para a criança, né? Sim. Inclusive a escola. Porque a escola ela tem um ritmo. Você ouvir alguém falar tem um ritmo.
Você vê, contemplar as coisas ao teu redor tem um ritmo natural, que é o ritmo da vida própria. Aham. A internet, os desenhos, né? O vídeo no YouTube, acabou, 1 minuto e meio, tá chato, você passa. Acabou, você muda. Não tá legal? Põe outro. É um ritmo que é totalmente não é natural, né? Aham. E afasta a criança do ritmo da vida humana normal, né? Então, tem uma relação muito, muito concreta com a questão do aprendizado, a questão de transtornos da atenção e, consequentemente, uma certa irritabilidade. E aqui eu até abro mais o leque. Não é só para criança isso. É para gente também, né? A gente não consegue, e digo a gente mesmo, né? Porque acho que todo mundo hoje vive dessa maneira. A gente não consegue não pegar o celular, abrir e fechar a rede social. Abrir e fechar, abrir e fechar. Então, às vezes não tem nada ali te esperando, às vezes você não está esperando por nada, Sim. mas você fica nesse ghost scroll ali, como alguns falam. Fica ali, Aham. aí fecha, abre, seja Twitter, seja o TikTok, seja o próprio Instagram. E isso até é um sintoma da nossa ansiedade, do nível de ansiedade que isso tem levado a gente. O ponto, Doc, é o seguinte, a gente está falando da vida do adulto, né? Aham. Nesse ponto agora. Quando a gente transfere isso para aquela cabecinha da criança que está em formação, eu não vou melhorar muito mais, não. Sim. Né? Talvez nós dois não Com melhoremos certeza, mais. pela idade. Né? Pela Aham. idade, neurologicamente, a gente está quase que no teto já. Mas a criança não. A criança é um mar de possibilidades que nessa fase, principalmente nos 5 primeiros anos, se a gente não aproveitar essa maré, não é que ela está condenada, né, a um engessamento, mas a gente está deixando de aproveitar talvez a fase mais importante, onde ela mais cresce do ponto de vista de cognição, de córtex, do plano neurológico. Você falando isso, tem 2 pontos para eu comentar. O primeiro, eu comecei em casa a condicionar os meus filhos o seguinte: eu estou pagando R$ 10 por cada livro lido. Então, assim, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo que depois do jantar, acabou tudo, acabou tablet, celular, então vai ter que ler. E no começo foi por pura pressão e querer ganhar dinheiro eles, mas daqui a pouco se tornou um hábito, cara. E aí é que a gente vê o poder que ainda se tem. É o que você está falando. Se você tira o estímulo e você dá outro estímulo, e eu acho interessante porque, assim, o livro, ele te abre um mar de oportunidades, de pensamentos. A minha filha, outro dia, estava lendo o livro não sei se você sabe, mas na Turma da Mônica, tem um livro junto com o Primo Rico, com o Tiago Nigro. E aí ela falava assim, pai, eu vou ser a prima rica. E ela começou a falar sobre dinheiro da forma simples que tem lá no livro, mas, cara, olha que coisa legal que é você entender que, assim, os estímulos o pai é que vai dando, os pais é que vão dando, e Sim. eles vão assimilando da forma que for exposta para eles. E que encaixa na cabecinha deles. E que encaixa exatamente o que você falou. Se der, quando a gente estava aqui, você falou assim, pô, se der uma caixa de jogos de quebra-cabeça, os meus... O Vini tá com 11 e a Juju tá com 8. Quando eles tinham mais novos, o Vini com 8, a Juju com 5, até essa idade a gente brincava muito de dominó. Sim. A gente pegava quebra-cabeça, a gente jogava jogo da vida, a gente jogava banco imobiliário. Então, assim, enquanto eles não tinham essa massificação, a gente conseguia fazer outras coisas. Mas eu ia te perguntar outra coisa. Quando você coloca ali, essa criança vai vir com esses estímulos. E aí eu vejo que muita criança às vezes está em casa, a mãe está fazendo as coisas, ou tem uma babá e a babá está fazendo as coisas em casa, dá o celular, dá o tablet para elas, e daqui a pouco começa a escola, e aí vem ali aquela história, primeiro, ou pensa-se num TDAH, e aí às vezes a gente, eu queria que você fizesse o paralelo do TDAH com esse impulso que a criança tem na realidade, porque tudo é muito rápido ali no celular e agora ela está tendo que ir para a escola, ela está tendo que esperar, ela tem que esperar a vez dela, só que ela está acostumada a ela mandar o ritmo dela. Você consegue fazer um paralelo dos dois? Totalmente, Doc, totalmente. Na verdade, o que acontece? Isso é muito interessante, esse exemplo que tu citaste é muito interessante.
A natureza da criança ela é essa. Ela se voltar para o que é real. Aham. Né? Muitas vezes a gente tem inclinação quase que automática, quase que conveniente e inescapável de ir para o que é mais cômodo. E é muito mais cômodo a gente usar a solução que está na nossa mão, que está ali a 20 segundos de você abrir um desenho, abrir o Netflix, abrir o próprio YouTube e deixar a criança ali consumindo aquilo. Mas tem um pulo do gato muito interessante, Doc. Igual o exemplo do livro que tu deste. Se você dá para a criança a oportunidade não precisa ser um trabalho de convencimento, né? Mas a oportunidade dela explorar o contexto dela, ela vai cada vez mais ir na direção contrária. Né? Como a gente conversou aqui, a criança a gente vai gerando estímulo ali com desenho, com rede social, com YouTube, e ela vai ficando cada vez mais afastada do interesse pela realidade, pelos estímulos naturais. Né? Mas se a gente faz o caminho oposto, é que está a mágica da coisa. Porque isso é a natureza dela. Ela vai cada vez mais tendo interesse, tendo prazer na interação humana, né? Na interação com o brinquedo, ali onde ela pega, onde ela sente, na interação com o coleguinha. Né? Essa questão do TDAH, ela é recorrente, né? Ela é muito, muito frequente, inclusive. Tem muito falso diagnóstico aí. De criança que não tem TDAH. Ela só tem uma senhora de uma hiperestimulação. De quando? Desde sempre. Entendi. Desde sempre. Qual o tratamento dela? Desmame. Desmame de tela. Parece soar um pouquinho absurdo isso, né? Você pode explicar um pouquinho sobre desmame? Que a gente que é médico, a gente vai na... É meio de Mas case, assim, né? vamos lá. Eu sou pai, meu filho, tô achando que tem TDAH, levo numa neuropediatra, levo numa psicopedagoga e descubro que não. Na realidade, eu tenho uma hiperestimulação. Como é que eu faço, cara, pra tirar esse vício? É um vício? Sim. Dependendo da idade, Doc, pode ser um vício mesmo. Um vício em toda a sua configuração. Comportamento, elo, questão neurológica. E citei desmame, né? Sim. Usei um pouco do Medicaid, mas para alguns, né, crianças ali entre 6 e 10 anos, principalmente, o tratamento vai ser você reduzir aos poucos, inclusive. O tamanho é o elo que a criança já criou com aquele tipo de estímulo. Uhum. Se você tirar de forma abrupta, ela vai ficar sem chão, ela vai ficar extremamente agressiva, ela vai ter um comportamento totalmente fora do padrão, né? E o tratamento para esse tipo para esse grau de relação com a tela é o desmame, é você reduzir pouco a pouco, ou seja, se ela assiste todo dia, 2 horas por dia, vai reduzindo. Uhum. Tirar de cara talvez não seja a melhor solução, né? Vai reduzindo pouco a pouco até você colocar regras para isso. Porque assim, a gente fala muito de forma como é que eu posso dizer? Quase que demonizando, né? Sim. Mas não é esse o ponto. Né? Como a gente conversou aqui antes do programa. Se a gente souber usar, se a gente usar e oferecer os estímulos corretos ou mais digeríveis para a cabeça daquela criança, na idade correta, uma determinada exposição à tela, determinada exposição à TV, talvez seja até uma oportunidade. Um jogo de futebol com o pai, um desenho que a mãe via quando era criança, que é importante para ela ver ao lado do filho de 4, 5 anos. Né? Provavelmente a Gabi vai ver isso aqui em algum momento. A Gabi é minha esposa. Né? Quem me segue sabe, a Gabi é minha esposa. Os meus seguidores são mais fãs da Gabi do que de mim, inclusive. Mas a Gabi, né, talvez eu nunca tenha falado isso para ninguém, e só ela saiba disso, só ela lembre disso. Mas em algum momento, ela colocou o Tomás para assistir Toy Story com ela. E Toy Story foi um desenho que marcou a época e acompanhou parte da infância dela, no começo da adolescência. Ela se vê ali assistindo aquilo com o filho, foi um momento, né, de memória afetiva. Né? Ela ficou notavelmente emocionada ali, foi um momento que para ela marcou, e ele gostou. Caramba. E ele gostou. Ou seja, não precisa criar-se um abismo exatamente entre entretenimento, entre cinema. Em algum momento é bom que a criança conheça o bom cinema, conheça bons desenhos, com boas referências, com bons valores, etc e tal. Mas o ponto é quando e como.
Tava falando, eu lembrei de uma coisa, cara. Outra vez, não sei se você lembra de Curtindo a Vida Doidado, que passava, cara, todo Sucesso. sucesso. E uma vez eu tava em casa, eu acho que foi algum Natal, alguma coisa assim, sabe? Um dia que foi alguma festa, eu cheguei tarde em casa, minha esposa e os meninos, e o Vini sentou comigo, cara, pra assistir Curtindo a Vida Doidado. E eu falei, filho, eu acho que você vai gostar desses filmes. Cara, mas ele ria tanto, era tão legal, e exatamente o que você falou, essa memória afetiva que pô, era um clássico Sim. da gente, de Sessão da Tarde, virou de Sessão da Tarde muito tempo. E, cara, e ver aquilo dali, e ainda pegando esse gancho, eu falava todo ano pra minha esposa que eu não queria fazer o aniversário do meu filho, gastar dinheiro, comida, aquela coisa toda. E esse ano, 2022, eu consegui fazer o seguinte. Falei, filho, vamos fazer o seguinte. Não vamos gastar dinheiro com aniversário. O dinheiro que era aniversário, eu comprei a passagem. Fui eu, ele, minha esposa, né, os meninos. E um irmão meu. Cara, a gente foi assistir Palmeiras e Emelec dentro do Allianz Parque. E eu ria porque, assim, eram duas crianças. O meu irmão E e você? E o eu e pai? o Vini. Só que, assim, o meu filho, ele ficava, cara, sabe, maravilhado. Então, aquela sensação de que ele tá com o pai dentro do Sim. estádio, sabe? O Palmeiras jogando bem pra caramba, o Scarpa arrebentando lá no jogo, Ganhou, né? ganhou. E assim, ele voltou com essa alegria que eu fiquei pensando nisso. A gente conversou antes. Falei assim, cara, isso aqui é pro resto da vida dele. Ia ser mais um aniversário, mais um bolinho, mais um salgadinho, os mesmos amigos. Mas aquilo dali, eu acho que essa tentativa de fuga, exatamente Sim. do que é o dia a dia, né? Eu acho que isso é interessante. E a Cris Stone teve aqui falando sobre a criação positiva e educação positiva é exatamente isso, de você, quando a criança te chama para sentar ali para jogar um jogo com ela, na realidade ela tá abrindo a vida dela falando assim, pai, entre, né? Entre aqui na minha vida e Venha. venha fazer parte. Uma outra doença que também, Diego, que eu queria perguntar para você é sobre autismo. Por quê? Porque eu vejo que o hiperestímulo de tela, fazendo com que você tenha um hipoestímulo de fala, de convivência. Às vezes eu tive amigos, filhos de amigos, que inicialmente se pensou no autismo e daqui a pouco eles detectaram que realmente assim não existia nada. O que existia é que a criança vivia dentro de casa com a babá assistindo televisão ou assistindo no celular. Você também vê isso no dia a dia? Isso foi magnificado hoje em dia? Durante muito tempo, Doc, ah, houve-se um certo. Como é que eu posso falar? Trazer para português um termo aqui que é muito comum na literatura inglesa. Mas deu-se pouco diagnóstico de autismo, passou muito batido, não estava tão massificado ali o conceito, os sintomas, o diagnóstico como um todo. Nessa realidade atual, no contexto que a gente descreveu aqui, aconteceu meio que o contrário, né? Muita criança sendo taxada de autista, onde na verdade não tinha doença ali, mas tinha uma qualidade de estímulo totalmente deturpada, né? Existe relação do autismo com as telas? Ele existe, ele é controverso, né? Ele é cientificamente controverso. O grau de elo entre ambos, ele é discutível. Hoje fala-se muito, né? A neurociência fala-se muito que a exposição precoce ela pode ser o start para aquele gene, né? Aquele gene ali do autismo. Às vezes esse tipo de estímulo que faz aquele gene ser ativado, mas sobre isso que tu falaste, né? Acaba que a criança que tem esse estímulo, né, precoce, esse estímulo exacerbado, entra naquela esfera que a gente comentou no começo. Tá bom, pouco estímulo talvez não seja o ideal, mas estímulo demais, inapropriado, ele é tão danoso para a dinâmica neurológica da criança que ela simula até doenças, inclusive o autismo, né? E não é só o autismo, né? A gente tem aí a área da fonoaudiologia que tem cada vez mais, né, enfrentado esse desafio, né, que é, antes de confrontar exatamente um problema na fala em si, um problema motor, na língua, na motricidade, na dicção,
tem que se fazer quase que uma higiene, né? Uma higiene ali de estímulos, uma higiene neurológica da criança para você realmente conhecer aquela criança. E muitas vezes acontece o quê? Você diminui os estímulos, né? Traz a criança para o basal e descobre-se que aquela criança que tinha até um atraso da fala, na verdade ela precisava só de um bom estímulo. Estímulo na dose certa e interação humana dobrada. Diego, para a gente terminar esse podcast, eu queria te perguntar sobre os pais serem exemplos, porque a gente está falando muito isso, mas aí o menino vive na tela, o menino vive na televisão, o menino está com o celular, só que o menino chega em casa e o pai e a mãe estão grudados no celular. E aí, qual é a moral que os pais podem ter e até onde eles podem exercer esse poder se eles são os primeiros a não saírem desse próprio vício onde eles estão juntos com os filhos? Eu gosto sempre, Doc, de trazer o seguinte panorama. Os seus têm 8? 11 e 8. 11 e 8. Em quanto tempo passou isso? No estalar de dedos, né? Rápido demais. Os meus estão com 4,5 e 2,5. Passa voando. Daqui a pouco eles estão na faculdade, estão trabalhando, vão para a própria casa. Né? Passa muito rápido. Né? Eu não levo nem para a esfera da moralidade, digamos assim, do que é moral ou não, diante da criança, né? Mas, como tu falaste bem, a criança ela tá suplicando às vezes. Entra no meu mundo. Né? Entra no meu mundo porque a tua presença ela é fundamental. Uma coisa que não tem como tratar disso, né? Não tem como tratar da neuropediatria, da ciência do desenvolvimento, sem tratar da antropologia. E a criança, ela não tem alicerce algum para o resto se ela não tiver o contorno afetivo dela bem formado. E ela só forma isso com a gente, com a nossa presença. Então, vale a pena, né? 1 hora por dia, largar o celular, deixa ali para ver TV depois. Tudo tá em streaming agora, até jornal. Então, vê depois o jornal. Desce, você mora em prédio, desce. Vai brincar com o moleque. Deixa ele correr, deixa ele gastar energia. Muitas vezes ele tá teimoso, agitado, fazendo bobagem, porque ele tá um botijão de gás ali para explodir de tanta energia que ele tá acumulando. Eu até brinco isso no Instagram. Às vezes meus filhos têm ataque de birra? Tem. Filho de pediatra faz coisa feia? Pra caramba. Minha terapia é muito simples. Eu largo tudo, largo o celular muitas vezes, desço para a área livre do prédio e vou brincar com eles. Sem nada, sem brinquedo, sem celular, sem nada. Normaliza. Volta rindo, volta calmo. Então, sempre vale a pena, né? Doar a nossa atenção, o nosso tempo, porque é a única coisa que a gente tem de valoroso de verdade com os filhos. Nossa atenção, nosso tempo. E você fala, eu passei um suplício esse domingo, porque assim, todo domingo à tarde era comum de eu descer com o Vini e com a Juju pra gente ir pra piscina. 5 horas da tarde, ficava ali até umas 6h30, 7 horas pra subir, tomar um banho, jantar e já ir dormir. E esse final de semana eu fiquei assim, filho, vamos comigo? Não, pai, não tô afim. Filha, vamos comigo? Não, pai, eu tô cansada. E aí, é o que você falou, cara, passa tão rápido. E essas coisas que eram tão bacanas, porque todo domingo a gente fazia isso. E aí a gente, um domingo eu senti assim, falei assim, putz, mudou, cara. O impacto, sabe? né? O impacto de dizer assim, poxa, mas era tão legal. Eu sei que eu aproveitei, né? Então, assim, eu tenho a consciência de que todo domingo eu tava com eles. Diegão, eu sempre pergunto um livro e uma música, cara. Tem algum livro que marcou sua vida? Ou que de repente, se você lê muito, muito recente, que você fala, poxa, legal, de repente, se quiser pegar um gancho, um livro bacana para os pais? Tem, na verdade, um par de livros que eles não fecham esse tema, mas eles abrem totalmente para a cabeça de qualquer pai, qualquer mãe, mesmo que não seja da área da saúde, né? Que é o Educar na Curiosidade e o Educar na Realidade, da Catherine Lecoyer. É um livro que traz ali tanto aspectos científicos, neurológicos, filosóficos, né? Para, traduzindo, trazer exatamente isso que a gente falou, né? Existe uma natureza na criança, existe uma forma dela agir, dela absorver o mundo, que ela, eu posso falar até de forma categórica, vai exatamente na contramão dessa vida cotidiana caótica que a gente tem hoje.
né? Não é à toa que cada vez mais as crianças fazem birras, são agressivas, cada vez mais se afastam dos pais precocemente, né? Porque não é da natureza dela, né? Delas. Né? E a Catherine ela traz isso de uma maneira muito clara, muito bonita e muito prática, sem ser enfadonha, sem ser muito rigorosa ali, como quem está querendo ditar as regras na criação do teu filho, né? E traz muita luz a essa questão, muita mesmo, né? Para entender a importância. Acaba que a questão das telas é o plano de fundo. Sim. O mais importante é o quê? É o que a criança precisa de fato, que é de realidade, né? Eu queria até encerrar com um ponto que eu acho que laça bem tudo que a gente conversou aqui, né? A criança, ela, por natureza, independente do temperamento, da potencialidade dela, ela, nos primeiros anos, ela tem um imaginário muito aflorado, né? Einstein dizia o seguinte, né? Contrapondo o que muita gente pensa hoje. Inteligência não é acumular informação, não é você acumular ali dados e informações soltas. Isso aí até um computador, né, um Windows 95 consegue fazer. A inteligência habita no imaginário, na capacidade de você imaginar as coisas e daí ver soluções que as pessoas não veem. Einstein falava muito sobre isso. E o imaginário da criança, ela precisa, né, ter o estímulo correto, né? E muita gente pergunta isso. Mas qual é o estímulo correto? Qual é a quantidade exata que o meu filho precisa? A quantidade mínima possível. Ou seja, não precisa exagerar, precisa basicamente da tua presença, do mundo ao redor, interações reais, brincadeiras concretas, nada de... Isso aqui é muito... É cômico e triste ao mesmo tempo. Nada de deixar criança vendo criança brincar no YouTube, que é a coisa mais bizarra que os nossos tempos têm apresentado pra gente. Criança sentada no sofá vendo criança brincar, né? Ou seja, rechear o imaginário dela com experiências reais. Porque quando a gente coloca a criança diante da tela, a tela já entrega tudo pronto para ela e ela não precisa ter que imaginar mais nada. Ou seja, a capacidade dela atrofia. Legal, cara. Qual a música que quando você bota no seu carro, no seu Spotify, você, a sua esposa e os meninos cantam juntos? Posso falar mesmo? Pode, lógico. Still Loving You. Sério, cara? Scorpions. Bacana. Agora, né? Agora, porque já tiveram fases diferentes aí. Não, Já tiveram outras trilhas sonoras de rock que eu mais gosto. Olha, não é puxando porque o Guns vai tocar agora, não. Mas Sweet Child O' Mine, por eu ouvir tanto e assim, nas mais diversas versões, desde a Sheryl Crow também, Sim. é uma música, cara, que bota... Eu acho que assim, a gente tá fazendo um bem pros nossos filhos, que hoje em dia, nessa história de muito funk, de muita sensualização e tudo, você ouvir uma música de qualidade, um bom rock, eu acho que a gente faz direito. Norteá-los. Diegão, eu queria te agradecer demais, meu amigo. Valeu. Eu que agradeço. E eu acho que você faz a diferença nas suas redes sociais para os seus pacientes, para as mães, para os pais que precisam aprender mais. E muito obrigado por estar aqui na nossa casa. Eu que agradeço. Valeu Satisfação. demais.